Existem tipos de anemias que não são desenvolvidas pela deficiência de algum nutriente. Você conhece a anemia falciforme? Ela é uma doença genética e hereditária, causada por uma anormalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue. Eles perdem o formato de disco, ficando enrijecidos e deformados, tomando o formato de foice. É daí que vem o nome da doença, falciforme. O Ministério da Saúde estima que existam hoje cerca de 60 mil pessoas com alguma doença falciforme no Brasil. No mundo todo, nascem em média de 300 a 400 mil crianças a cada ano com essa mutação genética. A anemia falciforme é uma doença congênita que vai piorando ao longo do tempo, reduzindo a expectativa do paciente para uma média de 40 anos de idade. O diagnóstico pode ser feito através do teste do pezinho, realizado entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido. Se não for diagnosticada precocemente, a doença pode levar à morte, entupindo os microvasos do organismo e provocando o acometimento de todos os órgãos do paciente. O que mais caracteriza a doença é que essa doença ela evolui em crises. E a crise mais comum, a crise que todo mundo conhece, é a chamada crise vasoclusiva, que a gente conhece como crise dolorosa. Esses indivíduos têm dores alucinantes, dores de 0 a 1000. A dor é tão importante que esses indivíduos, na maioria das vezes, quando estão em crise, eles chegam a ser internados em unidade de terapia intensiva para tomarem drogas muito potentes para diminuir a dor. A rotina de quem possui anemia falciforme é bem diferente de pessoas normais. O paciente fica doente com muita frequência e quase sempre precisa tomar analgésicos para sanar a dor. O hospital vira praticamente uma segunda casa. Quem possui falciforme manifesta uma série de sintomas além da dor. Devido às crises, os pacientes que procuram prontos socorros são taxados como dependentes químicos. Muitas vezes, pela falta de conhecimento sobre a doença, eles acabam sendo incompreendidos por faltar o trabalho ou a escola para ir ao hospital, como já aconteceu com o Irã. Às vezes a pessoa, já me ocorreu mais de uma vez a pessoa falar, tipo, mas isso daí, sabe, tratar a anemia falciforme como se não fosse algo importante, uma doença importante. Então eu ficava muito bravo, eu ficava bravo e chateado, né? Porque eu falo, não, como pode isso? Uma doença que eu venho lutando a minha vida inteira, eu já passei por tanta coisa, tanta dificuldade, né? A pessoa não faz ideia, a pessoa não sabe e vem falar isso pra mim, entendeu? Então foi uma das piores coisas que já aconteceu, foi isso também. Quase metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre a doença falciforme. O desconhecimento da população dificulta a maior inclusão e luta por direitos de quem possui a doença. Por isso, foi criado o projeto Lua Vermelha, coordenado pela doutora Marimília. Segundo ela, o objetivo maior é educar e conscientizar as pessoas de que a falciforme existe e está presente em todas as etnias. Você dá um Google em doença falciforme, anemia falciforme, é o que vai vir. É uma doença com maior incidência na raça negra e muitas vezes, dependendo do texto, que só acontece nos indivíduos de raça negra. Então, é um indivíduo estigmatizado, é um indivíduo que não quer dizer que tem a doença, ele não assume a própria doença, ele não quer falar sobre a doença, exatamente porque pode arremeter é uma doença de pobre. Enquanto você não popularizar a doença, dizer para as pessoas que existe uma doença chamada doença falciforme e que essa doença é uma doença crônica, debilitante e que mata o indivíduo, ninguém vai saber que ela existe. A doença existe e também tem solução. Tratamentos podem ajudar a auxiliar na qualidade de vida do paciente e o transplante de medula óssea pode corrigir a produção de glóbulos vermelhos defeituosos causados pela mutação da falciforme. Irã foi contemplado com um transplante e agora desfruta de uma nova vida. Tudo a gente ficava com receio, né? Era muita coisa, desencadeia por qualquer coisa. Então, ele sempre teve uma vida blindada, né? Nunca teve uma vida livre. Ele nunca pôde fazer o que ele gostaria de fazer, né? Então, eu acho que o que marcou há 2 meses atrás foi isso. Pós-transplante, ele poder tomar o primeiro banho de cachoeira, aquela água trincando sem ter uma crise. Foi algo que mudou também. Eu podia aproveitar esse ano, depois do transplante, viajar com meus amigos, ficar longe dos meus pais, que eu nunca tinha ficado antes.
foi incrível também, foi uma sensação de liberdade, sabe? De eu poder sair, viajar, ficar tranquilo que nunca vai acontecer uma crise de dor ou ter uma intercorrência.